pessoal! Daremos início agora à nossa segunda aula do terceiro bloco. Falaremos um pouco sobre cabos de aço, certo? Então a gente está acostumado e não tem muito conhecimento sobre esse assunto, né? Então não sabe quanto de tecnologia está por trás desses cabinhos de aço que a gente acaba utilizando. Aí acha que é bobeira, que é nada mais do que alguns metais enrolados em torno de um outro metal, né? Então tem toda uma tecnologia. Essa aula aqui acaba sendo um pouquinho mais informativa, ela vai ter muito conteúdo dialogado, mas vai ser praticamente bastante coisa mais rápida de ser dita, né? Então os cabos são elementos de transmissão que vão suportar cargas, né? Então o nosso cabo ele trabalha exclusivamente com força de tração. Então eu tenho um cabo, penduro alguma coisa nela, coloco lá e ele vai tracionar e eu consigo fazer o deslocamento disso, né? Então eu uso um cabo de aço para fazer deslocamento de carga e o nosso esforço principal a ser resistido é o nosso esforço de tração, né? Então a gente sempre vai trabalhar, ver muito, mas muito em equipamentos de transporte e elevação, certo? De cargas. Então, melhor exemplo, container. Pego lá, coloco, levanto aquele senhor daquele container e coloco em outro lugar. A gente pode reparar bem aí, hoje em dia, as estruturas e construções civis são tudo com pré-moldado. Então eu tenho o senhor de um guindaste, chega tudo as coisas pré-moldadas, eu travo com um cabo, levanto, posiciono e o cara trava lá a minha estrutura lá, certo? Então ele é bastante utilizado para elevadores, escavadeiras, pontes rolantes, tudo que eu precise elevar alguma massa muito alta, eu utilizo um cabo de aço, certo? Pensando aqui, ó, elevadores, eu vou trabalhar sempre com cabos, um contrapeso, né, para a gente fazer a descida e a subida desse cabo, certo? Para a gente não ter só o peso do elevador, né? Então, imagina lá, eu não vou só o meu motor que segura, não, eu tenho um contrapeso, ele é contrabalanceado para subir e levar o outro, né? Alguns pórticos, olha lá, elevando um motor aqui, ou uma hélice de um navio, algum container onde ele pega, esse pórtico ele faz a movimentação lateral através de polias, roldanas, parafusos sem fim, o que for, né? Ele faz essa movimentação lateral e o meu cabo está aqui, ó. Ele está segurando a minha carga e eu estou transmitindo esse movimento através de outra forma, né? Algumas escafadeiras para minério, né? Onde ela pega e solta esse minério. Tudo isso aqui, acionamento e desacionamento, é com cabo de aço. Então, pensando aqui, gente, o nosso cabo de aço ele é composto por 4 elementos, certo? A gente tem o arame, que é a parte mais de fora dele ali, a parte do cabo de aço mesmo, um arame de aço. Uma perna, que nada mais é do que a junção desses arames, certo? Eu tenho uma alma, minha alma pode ser única ou pode ser vários elementos ali, como está na figura da direita aqui, ó. A minha alma é formada por 4 cabos, né? Que essa alma é o que dá o direcionamento do meu cabo de aço, certo? Então, essa alma ela fica no centro. E aí o meu cabo é uma composição de alma, pernas e arames, certo? Pernas é um conjunto de arames e o cabo é uma alma com várias pernas em volta dele, né? E essa composição, essa montagem do meu cabo que me dá a resistência mecânica dele, certo? O que acontece? Um cabo pode ser construído por uma ou mais operações, dependendo do número de fios, gente. Então, aqui eu tenho o cabo de aço, eu parto com uma alma só, pernas, cada perna tem um arame central e arames que estão em voltas dessa perna, né? E aí a minha alma é tudo mais. Posso ter um fitilho, né, por norma, para colocar a identificação do meu cabo de aço. Ah, pego lá a marca que é, o modelo, vou lá e vejo todas as características dele, certo? Um exemplo aqui, gente, um cabo de aço 6 por 19 significa que tem uma perna de 6 fios, enrolada com 12 fios em 2 operações, certo? Conforme segue. Então, ó, eu tenho o arame central, uma camada, certo? Um fio, 6 fios, o arame central. Então a gente tem a operação enrolada por 2 operações, ela acaba tendo um arame aqui enrolando 2 fios, né?
Então, o que acontece? Eu tenho a primeira operação, onde eu tenho um fio central e 6 em volta, e depois eu tenho a segunda operação, onde ele vai ser enrolado, segunda camada de 12 fios. Fica 12 com 6 e o central de 19 fios. Pessoal, ó, só a gente está falando aqui de um cabo de aço. Basicamente, a gente não tem uma alma nesse cabo de aço, só são arames, né? Nesse caso. A nossa construção do cabo é extremamente importante eu pegar o mesmo cabo aonde ele um ponto simétrico, onde ele está fazendo a mesma coisa, né? Imagina aqui, ó, ele está descendo, eu tenho tracejado porque eu não estou vendo, e aí ele dá o abraçamento aqui, ele torce de novo. Isso aqui é o passo entre os cabos, né? Então, o passo é a distância entre dois pontos de um fio em torno da alma do cabo. E aí, isso tudo está envolvido atrito, desgaste, tudo isso está envolvido. A distribuição dos fios, então a forma que a gente vai organizar essa distribuição aqui é extremamente importante, certo? Então ela pode ser normal, né? Os fios de arame e as fernas num só diâmetro, tem boa flexibilidade, boa resistência e temos três variações ainda, né? Então, a seal, né? Camada alternada são entre fios finos e grossos. Então, imagina aqui, ó, eu tenho os fios mais finos, uma alma, um fio um pouquinho mais fininho e depois os mais grossos. O que acontece isso? Ele fica mais rígido, ele tem menor flexibilidade e maior resistência de abrasão, certo? Porque por eu colocar os fios mais grossos por fora, eu diminuo essa região de contato. Se fosse um fiozinho mais fino, eu aumentaria a região de contato com o meu sistema de transporte, né? Então, como ele está o mais grosso para fora, eu acabo diminuindo essa região de contato. A distribuição filler, né? As pernas e os fios de diâmetro pequeno são utilizados como enchimento dos vãos de fios grossos, né? Então, eu tenho as pernas, os fios mais grossos, e eu pego um fiozinho bem fininho para preencher esses vãos que são criados. O que acontece? Eu diminuo o espaço vazio e eu acabo tendo uma boa flexibilidade alinhado com uma boa resistência, certo, gente? Então, a gente acaba melhorando, dando mais resistência para o meu cabo. A distribuição Warrington, né? Então a gente tem os fios e as pernas têm diâmetros menores na periferia. Então reparem bem aqui, ó. A parte mais fora eu tenho um fio menor para fazer isso. Dá maior flexibilidade, porém menor resistência ao desgaste, porque eu aumento o contato. Imagina lá, se eu não tenho esse fio, eu tenho menos contato. Agora eu tenho uma região nova de contato aqui, certo? Então a gente acaba aumentando esse contato, dando melhor flexibilidade, porque eu tenho os espaços que eles podem se movimentar, porém eu acabo gerando mais superfície de contato externa, né, com esse fio mais fino do lado de fora. E aí a gente pode fazer combinações entre elas, né? O que eu quero pegar? Eu quero melhor flexibilidade. Ah, flexibilidade não é importante, eu quero resistência. E aí eu posso fazer uma combinação Warrington e Seal, né? Então tudo isso a gente pode fazer dependendo do que eu quero para o meu cabo, certo? As nossas almas do cabo, ela pode ser uma fibra natural sintética ou ela pode ser por arame, certo? Então, o arame ela pode ser por uma perna ou um cabo independente. Eu posso pôr uma alma mais, um arame mais tenaz, alguma coisa que dê uma rigidez maior, dependendo do caso que você quiser. Ou eu pode pegar a própria perna de um arame ali e colocar como alma, que ela vai ser o direcionamento. E aí a gente pode trabalhar com fibras também, tanto naturais como sintéticas, certo? Fibra natural, a resistência é menor, gente, né? A gente já vai lá, fibra de algodão, coco, tudo mais. E a fibra sintética, às vezes, ela é um pouquinho tóxica, né? Ou fibra de vidro e tudo mais. Tem algumas que até que são proibidas. Então, pensando na fibra natural, cabos com pequenas dimensões e menos esforços. Alma de asbesto, né? Então, o que acontece? Cabos especiais sujeitos a altas temperaturas. Esse asbesto está com o asterisco aqui, gente, porque ele é meio proibido. Porque era um material para a gente pegar, por ser sintético, certo? Ele era cancerígeno, o sistema de processo dele e tudo mais, certo? Só que aguentava bastante temperatura. Então, é ônus e bônus, né?
Então acaba que a gente não tem muito utilizando. Normalmente a gente vê uma fibra ou de polietileno, um plástico, só para dar o direcionamento, dar uma direção, a própria elasticidade e tudo mais. O sisal também, mesma coisa, para a gente ter que enrolar no meio, mas ele acaba tendo poucas dimensões e tudo mais. As almas de aço, né? A gente tem a formada o AA, que o pessoal fala que é a própria perna de um arame, né? Ou um cabo independente. Eu posso ter um cabinho lá independente que ele vai trabalhar como alma. Eu faço a montagem desse cabo aqui, ó, de uma forma independente, de uma forma específica, de uma forma específica, e aí eu coloco ali e monto o meu cabo ao redor dele. Pensando aqui, gente, nas fibras ainda, fibras naturais, normalmente o sisal ou o rame, né, que é outra parte de palmeira e tudo mais. Fibra artificial, normalmente o polipropileno, né, o plástico. Fibras artificiais, certo? Elas se deterioram menos, obtidas em maior quantidade, eu consigo fabricar, né, e não absorvem umidade, né, plástico. E aí a desvantagem de fibras artificiais, mais caras e somente em cabos especiais. Então é uma coisa muito específica que às vezes a gente não tem o valor da gente colocar ali, né? Uma operação bem básica, né? Pensando aqui nas nossas almas de aço, a gente vai tudo. Normalmente a gente vê esse cabo de aço que a gente compra, né, mais básico, ele acaba sendo o próprio arame, né, uma perna de arame e é enrolada em volta dele, né? E aí a gente pensa no outro forma, uma alma diferente, só em quando a gente precisa conferir melhor a resistência e tudo mais. O tipo de torção, né? A gente pode ter torção à direita ou à esquerda, nada mais é do que o sentido que eu vou enrolar o meu cabo, certo? Aonde essa torção ela pode ser tanto regular ou em cruz, a gente vai ver para frente, ó. Torção regular em cruz. Então, o meu cabo, o sentido da torção tem o mesmo sentido do cabo, né? Então ele vai lá. Então, torção regular em cruz. Cada perna são torcidas em sentidos opostos. Então eu cruzo o sentido de torção da minha alma, né? Pode ser esquerda ou direita, né? O cabo confere maior estabilidade. Por quê? Eu quero tensionar de um lado, ele vai segurar para o outro, né? Menor desgaste interno, maior estabilidade, menos distorções e amassamentos, porque eu tô qualquer lado que eu gire, ele vai ter uma resistência para girar, né? E maior resistência à torção. Então fica um pouquinho mais difícil de se desgastar. Torção Lang ou paralelo, basicamente é o que é? Minha alma está torcida para o mesmo sentido do meu cabo, né? Então fica ao redor a alma e cada perna torcida no mesmo sentido das pernas que ficam ao redor do cabo. Pode ser direita e esquerda também e aumenta a resistência ao atrito, gente. Então, da mesma forma que ele está indo para um lado, ele escoa melhor do que se fosse em forma de cruz. E dá maior flexibilidade, porque eu não tenho aquela tensão interna lá sempre fazendo o esforço contrário para o lado que eu quero. Medição de um cabo, gente, pelo amor de Deus, sempre medir nos maiores diâmetros, certo? E na borda maior, né? Nunca na borda menor, certo? O diâmetro real do cabo, que a gente falou, né? Duas posições. E aí, o legal é isso, gente. Toda vez que eu for medir, eu pego um pedaço, conto 1 metro, pego outro lugar no mesmo sentido, né? Não tem por que eu medir de uma forma depois da outra. Eu sempre faço a mesma medição, mas eu sempre faço pelo menos duas posições com espaçamento mínimo de 1 metro. Ah, quero espaçar 2 metros. Beleza, faz uma e a outra com 2 metros, mas tem que ter o espaçamento mínimo de 1 metro. E aí o legal faço 4 medições, gente. Um. Ah, professor, eu tenho um cabo menor que 1 metro. Eu vou traçar o tanto que eu quero medir, né? O que é importante para mim. Eu traço, divido o cabo em 4 e tudo mais. As duas pontas, 2 pontos no meio. Mas eu faço sempre 4 medidas e o diâmetro real desse cabo é a média dentre elas. Pré-formação. Então, pré-formação nada mais é, possivelmente vocês viram em Fabricação Mecânica com Pedro, Fabricação Mecânica 2, as pré-formações. Quando eu faço, eu não alivio as tensões internas. Então, ele já trabalha com uma
ele trabalha com o sentido que eu quero, e aí elas são curvadas de forma helicoidal sem formar tensões. Então a gente trabalha, já faz a pré-formação, e esse cabo eu alivio essas tensões internas. O que é legal do cabo pré-formado? Como eu não tenho tensão interna, eu já fiz o alívio delas, certo? O que acontece? Eu não preciso de um ponto para uma amarração para que ele não se rebele. Já viram quando vocês vão cortar cabo de fio, que ele é vários cabinhos? A hora que eu arranco a proteção para fazer a emenda, essa proteção ela abre. O que é essa abertura? Que na hora que eu fui tirar esse cabo, fazer a trefilação dele, ela gerou uma tensão interna. E a hora que eu abraço tudo aquilo, essa tensão está ali. Então a mesma coisa, ela está querendo se aliviar. Se eu, a hora que eu abro e permito que ela alivie, ela abre. Então esse é o cabo não pré-formado. O pré-formado ele passa por um processo onde eu alivio essas tensões e eu não preciso dessa amarração. É mais difícil de acontecer essa rebeldia aí na ponta do cabo, né? Principais vantagens dos pré-formados, né? Mais fácil manuseio e mais seguro. Quem já mexeu com cabo de aço, fio elétrico e tudo mais, sabe quando ele faz isso, é muito fácil a gente se machucar e essas pontas são bem finas, né? Na caso de quebra de um arame, ele não continuará curvado. E aí é o legal, gente, imagina que rompe um aqui, ele tende a abrir. Ele tem um espaço para sair, né? Essa tensão ser liberada. Então, se ele for pré-formado, não acontece isso. E aí eu não tenho necessidade de amarração das pontas, né? Falando um pouquinho de fator de segurança, vai direto. O que o fator de segurança é, né? Quando a gente entra lá, vamos pegar o mais legal aqui, ó. Elevador de passageiro, fator 12. Então, quando vocês entram no elevador, ele fala que ele aguenta 600 quilos, é 600 vezes 12, se ele foi projetado corretamente, né? 0, 0, 2, vai 1, ele aguenta 7.200. Por quê? Porque é uma coisa que está mexendo com gente. O pessoal não respeita às vezes, acha 600, não dá nada entrar 650, ninguém entra no elevador, vai no shopping ali e fala, viu, quanto você pesa? Vamos somar aqui para ver o número de pessoas. O pessoal tem um número médio de pessoas ali, fala normalmente 8, 6 pessoas, né? Beleza, mas 600 quilos, vamos pensar ali, 6 pessoas, cada uma tem 100, beleza, mas entra 8. Opa, já baixou. Não pode ter mais que 80, então, cada um. Então, tudo isso é média. Por isso a gente está com um fator de segurança lá em cima, né? Por mais que eu extrapole o valor ali na plaquetinha, eu ainda trabalho numa região de segurança muito grande. Beleza? Então, toda vez que a gente tem um fator de segurança adequado, eu tenho uma operação segura e um desempenho e durabilidade do cabo de aço bem melhor, né? Imagina lá, eu estou trabalhando com sempre ele na tensão, no limite, ele vai romper mais rápido. Ah, não, eu estou trabalhando com folga. Falar um pouquinho agora das nossas emendas, gente. Isso aqui é extremamente importante para falar da amarração. Toda vez que eu amarro, eu posso pôr uma travinha aqui para ele não criar um esforço muito grande, criar um vinco aqui para quebrar, certo? E eu vou sempre amarrar primeiro a ponta mais longa, mais longe da borda, né? E mais perto da ponta. Depois eu fecho aqui e aí só assim eu vou colocar o terceiro, certo? Reparem, gente, toda vez que a gente faz isso, sempre virado contra. A ponta que é solta, a ponta que tem o fim, é sempre para o lado de cima da trava, certo? Alguns jeitos, né? Pelo amor de Deus, né? Eu nego que vocês foram aluno meu se um dia vocês fizeram uma amarração de cabo de aço dessa forma, gente. Nunca faço isso. Sempre faço amarrado dessa forma. Beleza? Então, é para fazer do jeito certo. Beleza, gente? Cabo de aço basicamente era isso. Agradeço a todo mundo que estiver assistindo o vídeo. Obrigado aí, bons estudos.